Olá, meu amigo e amiga. Aqui no Brasil, nós estamos muito próximos de nos depararmos com algumas encruzilhadas fundamentais em relação ao destino do nosso país. E sobre uma delas, eu tenho sempre feito aqui algumas análises, compartilhado com vocês algumas reflexões que diz respeito de posicionamentos que o presidente da República terá que tomar. Porque eu sempre apontei aqui com vocês que era fundamental que o presidente da República sempre estivesse nas redes sociais para manter o seu capital político de 2022 e, mais do que isso, dizer o que recebeu de herança desse desastroso período de bolsonarismo no poder e mostrar as coisas que precisariam ser corrigidas, serem feitas, engajar a sociedade, prestar contas ao cidadão, enfim, mobilizar as pessoas para as causas mais importantes. No entanto, isso não foi feito. O presidente adotou o velho modelo de articulações, de conversas, como nós estivéssemos ainda com pessoas dentro de um espectro republicano racional aqui no nosso país. O que não aconteceu desde quando a figura do Bolsonaro eclodiu ao poder, trazendo o que de pior existe na sociedade brasileira. Pois bem, e hoje o presidente da República tomou uma facada tão grande pelas costas do senhor Hugo Mota, de uma forma tão radical, que isso joga o presidente da República nessa direção, em buscar apoio da sociedade para ter algum tipo de governabilidade, já que ele não pode contar com gangsters, porque são esses que estão dentro do governo hoje e que estão se nutrindo, estão tirando algum tipo de proveito, mas continuam também atuando contra o governo, contra as pautas desse governo. Bom, vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, mas antes de mais nada, é sempre muito importante também buscar o seu engajamento aqui no nosso Portal do José. Se você não é inscrito, se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos, compartilhe, são formas também de você fazer com que o nosso portal seja mais conhecido por pessoas como você. Dê sempre seu joinha, mande seu comentário e, se puder, prestigie também nosso clube de membros que está crescendo a cada dia. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, eu acho que essa fotografia ela deveria estar sempre circulando por todos os lados. Acho que todos os dias, todo mundo do governo deveria olhar para essa foto antes de ir para o Palácio do Planalto. O próprio presidente Lula, aliás, ele tem essa foto dentro da sala presidencial, né, onde ele despacha ali, tem essa fotografia ali. E essa fotografia deveria servir como um grande chamamento à memória, né? O que é que ele está fazendo ali? A quem ele deve prestar contas? Quem é que subiu com ele na rampa? No entanto, o presidente da República achou que aquele momento bastaria para que todo o restante da sociedade, o parlamento, as instituições aqui no nosso país, tivesse essa percepção. Olha, o presidente foi eleito, tem um capital político, vamos respeitar esse capital político, vamos republicanamente atuarmos pela governabilidade do nosso país. Mas isso aí chega a ser uma coisa ingênua, né? Porque o que está acontecendo é o seguinte. Bom, eu vou fazer aqui um pequeno parênteses, porque hoje mais cedo a figura do inelegível participou de uma live numa rádio dessas da extrema-direita, né? E a audiência foi muito baixa, gente, mostrando que, olha, a figura está degringolando aí, vai ser difícil levar a gente para manifestação na Vida Paulista nesse domingo, né? A conferir. Bom, feito esse parênteses, voltemos aqui. Surpreendido, diz líder do PT após Mota pautar derrubada do IOF. Em sessão virtual, é um assunto sério demais para o país, afirmou Lindbergh. Tema vai à votação nessa quarta-feira. Olha só, gente, como nós todos sabemos, o governo, enfim, apresentou um projeto para que o IOF, aliás, o projeto de mexer algumas formas de se arrecadar recursos para que o governo, no final do exercício, tenha ali o malfadado superávit fiscal. Só que está havendo uma sabotagem muito grande, porque como vários segmentos no Congresso Nacional já estão em disputa eleitoral e tentam sufocar, tentam aniquilar o governo Lula, então eles vão fazer de tudo para atrapalhar o governo Lula, ao mesmo tempo que o candidato deles vai para a cadeia. Então nós teremos aí um ano de muitas turbulências. Mas o que ficou evidenciado agora é que aquela figura com quem o presidente da República tinha um trato republicano é um traidor, porque ele vem dessa costela de Arthur Lira e de Eduardo Cunha, né?
essa gente com essa percepção gangsteriana, que conversa com você pela frente, acertando uma coisa, e algumas horas depois te dá uma facada pelas costas. O Lindbergh ficou surpreso, porque eles tinham conversado, deram entrevista coletiva, que isso estaria superado, votariam ali no meio termo, enfim, que haveria esse aumento de OF para alguns setores, setor financeiro, enfim, para a classe média alta, os super ricos aqui no nosso país, enfim, isso estava acertado, mas aí houve a facada. Lindbergh chama de provocação infantil nomeação de relator de projeto que derruba IOF. Gente, por que o Lula tomou uma facada nas costas muito grande? Porque se o Arthur Mota ele quisesse manter algum tipo de respeito que o presidente dedicou a ele, algumas falas, enfim, alguns atos, né, ele teria nomeado pelo menos alguém dentro do campo da racionalidade para discutir esse projeto de OF, discutir racionalmente, até defendendo propostas da direita. Mas o que fez Hugo Mota? O que ele fez foi um ato absolutamente provocativo, que ele colocou como relator um bolsonarista dos mais baixo níveis, né? Baixo nível, alguém absolutamente desqualificado. A pessoa que vai cuidar da relatoria desse projeto é o deputado Coronel Crisóstomo. E aí vocês percebam aqui se o Hugo Mota não quis dar uma facada nas costas, porque se esse gesto aqui não foi um gesto de um traidor, de alguém que está jogando contra a pátria, contra o nosso país. Reparem o perfil do cara que o Hugo Mota colocou como relator. Eduardo Bolsonaro, baixa o cacete mesmo! Você está certo! Defenda o seu pai! Porque eu, que não sou o filho dele, defendo o Bolsonaro! Você está certo! Essa esquerda só faz cacaca! Agora, cagar em igreja, mijar em igreja, isso é bonito! Se pelar em igreja, é bonito, não é? Seus... Rapaz, eu não quero falar não, viu? Vocês é uma vergonha para o Brasil, rapaz! Ô esquerda, vocês não prestam! Vocês são vergonhosos! Tenham vergonha na cara, rapaz! Vocês mandaram matar o Bolsonaro, rapaz! Com aquela peixeira nele! Isso é verdade! Venham pra mim, venham! Comigo! Então vocês acham que o Hugo Mota estava querendo tratar esse tema com seriedade? Vocês podem pegar qualquer fala da criatura, é sempre nesse nível aqui, ó. Ah, que aquele barbudinho mente, engana o povo, mente para os brasileiros. Que vergonha! Que vergonha! Prometeu, só não prometeu cachaça, porque cachaça é tudo para ele. Adora a cachaça, porque adora ficar bêbado. Agora, a picanha mentiu. Ô deputado, cadê a picanha? Cadê a... Então, gente, esse é o nível da criatura. Não vou falar, eu tô com vontade, mas não vou falar. É por isso que eu amo um homem que tem aqui no país. Dudu Bolsonaro. Eu amo um homem e defendo. É tu mesmo, Bolsonaro. Então tá aí, né? Então, gente, não tem dúvida aí que acontece o seguinte, a gente vai vendo a extrema-direita comemorando, né? O colapso começou, o Lula ela já deixa 4 áreas do governo sem verba. Então, na medida que o Congresso vai atuando dessa forma, vai estrangulando qualquer capacidade do governo de fazer alguma coisa que apresente para a sociedade como uma conquista, como algo palpável, algo factível. Ao mesmo tempo, nós estamos vendo também no Banco Central um grupo de personagens que estão atuando contra o nosso país, que estão favorecendo cada vez mais o grande capital, o rentismo do nosso país, enfim. Então a situação está complicada. Mas ainda tem tempo da gente fazer alguma coisa, né? Nesse momento, eu tenho criticado muito o PT, porque o PT tem se comportado como um partido sem nenhum peso dentro do governo Lula, né? Absolutamente nenhum, na área econômica zero. E agora nessa campanha para escolher o futuro presidente do PT, tem pelo menos uma candidatura aqui que eu achei que fala coisas que são muito próximas da que nós falamos aqui, que a esquerda, de uma maneira geral, fala, que é o Walter Pomar. E está aqui na internet um vídeo, enfim, só pelo menos direcionado para as pessoas mais ligadas ao partido, mas como ele é público, eu vou colocar essa fala aqui de Pomar, porque ela converge com críticas que eu tenho feito aqui no nosso Portal do José e críticas que outras pessoas têm feito também.
Vamos lá, vamos ver o que ele disse. Referência a fatos dos últimos dias. Nosso Banco Central, com o presidente indicado por nós, elevou de novo a taxa de juros para 15%. O Congresso derrubou vetos do presidente, está constituindo uma CPMI do INSS e colocou obstáculos ao tema do IOF, com a presença e participação de deputados da base governista, que, aliás, já estão informando que vão apoiar outro candidato nas eleições presidenciais de 2026, mas continuam lá no governo, com seus ministérios, com seu espaço. E todas as pesquisas de opinião que têm saído indicam uma corrosão na nossa base eleitoral. A pergunta que eu quero fazer é se, mantida a política atual do PT e mantida a política atual do governo, se nós vamos terminar bem. Na minha opinião, não. Se nós insistirmos nessa política, nós vamos ou ser derrotados na eleição de 2026, ou vamos ter uma vitória de pirro, em que a gente elege, mas sem ter os meios para governar, e pior, nós corremos o risco de desmontar o nosso partido, que já está passando por situações muito difíceis. Na nossa opinião, se a gente quer implementar o nosso programa aqui e agora, se a gente quer vencer em 2026 em condições de aplicar o nosso programa de transformação, e se a gente quer que o PT siga sendo um instrumento de luta por uma sociedade diferente aqui no Brasil, é preciso adotar outra política no partido e é preciso adotar outra política no governo. As transformações organizativas decorrem da transformação na linha política. É impossível resolver os problemas organizativos do PT se a gente não enfrentar os problemas políticos. O governo tem que fazer mais disputa política. Nós já aprendemos isso nos primeiros mandatos. Não adianta fazer política pública e não politizar o povo. É preciso enfrentar a direita, que está transformando o Congresso Nacional numa presidência paralela, um ato ilegal, porque o nosso país é presidencialista. Foi essa a decisão do povo e é isso que está na Constituição. É preciso que o governo convoque a população, mobilize a população. E é preciso que o nosso partido reassuma a condição de partido militante. Nós não podemos continuar tendo partido nos estados. Gente, enfim, é uma fala direcionada a um processo eleitoral interno no partido, mas ela expõe visões críticas de coisas que nós debatemos aqui no nosso portal, o que é muito interessante, muito bacana, de percebermos que nós não estamos sozinhos na análise das coisas que estão acontecendo aqui no nosso país. Portanto, nada como ter pessoas que estão dentro da estrutura de um partido que está próximo do presidente da República para fazer chegar ao presidente da República esse ponto de vista. Porque esse ato de Hugo Motta de hoje é um ato de hostilidade, não é um ato amistoso, é um ato de declaração de guerra, é uma facada nas costas mesmo. Está mostrando, olha, nós estamos tão dispostos a desafiar o governo Lula, estamos tão dispostos a desafiar o senhor, presidente da República, eu estou colocando aqui uma figura como esse coronel Crisóstomo para ser o relator de uma coisa séria. Ou seja, deixou de ser séria, passou a ser chacota. Estamos tratando o governo Lula na base da chacota. Esse que foi o recado do senhor Hugo Motta. Alguém que foi tratado de forma republicana, mas está se comportando como um verdadeiro gangster. Bom, eu espero que esse nosso papo aqui, enfim, chegue a mais pessoas, que vocês mandem seus comentários para cá e que vocês se sintam também estimulados e estimuladas a participarem mais de debates, né? Porque, olha, o conformismo, ficar analisando as coisas aí, achando que, enfim, tudo vai acontecer ao acaso no nosso país, não vai não. Se a gente não tiver um nível de consciência mais crítico das coisas que estão acontecendo e ajudarmos a ter uma mudança de rota aqui no nosso país, vai acontecer isso que o Walter Pomar falou aqui, que eu acabei de compartilhar com vocês, tá legal? Mande seu comentário para cá, eu quero saber muito, é muito importante saber o que vocês pensam sobre esse processo todo, tá legal? Um grande abraço, tchau!